Como alguém pode ser abençoado com uma força extraordinária, mas acabar derrotado pelas suas próprias fraquezas internas? Por que a cultura exalta tanto o talento e o carisma, enquanto a falta de caráter destrói vidas de forma silenciosa e letal? O mundo moderno tenta nos convencer de que ceder aos desejos e impulsos da juventude é o verdadeiro significado de liberdade. Mas Gálatas, em seu capítulo 5, versículo 13, nos adverte a não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Mas a história nos prova que tentar harmonizar o chamado de Deus com as paixões da carne nos leva diretamente à ruína e à escravidão. A Bíblia revela de forma dura, lá no capítulo 7 de Mateus, que carisma não equivale a caráter e que a força sem submissão a Deus não nos sustenta. Brincar com o pecado e ignorar os conselhos sábios promete prazer, mas entrega apenas relacionamentos rompidos e cegueira espiritual. Por isso, jovem, não aceite a mentira de que os seus talentos ou as vitórias do passado o isentam de viver uma consagração diária e disciplinada. Como o apóstolo Paulo alerta em 1 Coríntios 10, versículo 12, aquele que cuida e está em pé, olha que não caia. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Entenda porque dons e oportunidades, quando não acompanhados de obediência, podem ser completamente desperdiçados. Mas antes de começarmos, vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos por essa oportunidade de aprendermos mais, Senhor, na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor seja o real professor dessa aula e que use a vida de cada um de nós para poder ensinar e juntos aprendermos. Que o Senhor possa moldar o nosso coração, nos dar um coração obediente e ajudar cada um da juventude a suportar e a perseverar com fé. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, jovens, a nossa leitura de hoje está em Juízes 13, versículos de 1 a 7, também os versículos 24 e 25 e Juízes 14, de 1 a 3. Vamos ler. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. E essa foi a nossa leitura bíblica em classe de hoje. Tchau! Iniciaremos esse estudo com a compreensão da história de Sansão, um dos mais conhecidos juízes de Israel. Seus feitos realizados não são lendas, mas histórias reais registradas na Bíblia. Na sequência dos estudos sobre juízes, chegamos a este personagem amplamente retratado na arte e no cinema. Herói marcado por contradições, Sansão destaca-se como fisicamente
o mais forte entre os juízes, mas também o mais fraco em caráter. A sua natureza vacilante e as suas decisões impensadas fazem dele o exemplo de alguém, embora tenha realizado muitos feitos, pelo poder de Deus, não utilizou plenamente o potencial recebido. Enquanto alguns juízes anteriores eram libertadores improváveis, sem qualquer expectativa de destaque, Sansão, ao contrário, tinha tudo para ser um herói exemplar, mas não aproveitou a capacidade dada pelo Senhor. Hoje, examinaremos a primeira etapa da trajetória desse libertador de Israel, levantado por Deus em um tempo em que a própria nação havia se conformado com a opressão dos filisteus. Aplicando esses ensinamentos na vida cristã, veremos que em Deus somos fortes, embora continuemos a carregar nossa fragilidade humana. Diante de questões mais complexas, um tema central que certamente desperta debates é o seguinte: por que Deus usa alguém tão falho como Sansão? Como pode o Espírito de Deus capacitar alguém assim? É fundamental ressaltar que Deus é soberano e também gracioso. A maneira como utilizou Sansão estava diretamente relacionada ao seu compromisso com a nação de Israel, seu povo escolhido. Deus usou Sansão apesar dele mesmo. Afinal, se Deus dependesse dos méritos e virtudes humanas para agir, não haveria ninguém que pudesse ser usado. Com os exemplos negativos de Sansão, aprenderemos sobre diversos cuidados que precisamos ter na caminhada cristã. A força física resolve batalhas externas, mas não preenche as lacunas da alma e nem constrói o caráter. Se a força de Sansão era tão incomparável, por que ele foi tão facilmente vencido por si mesmo? Igor, do que adianta uma pessoa ser talentosa, forte e não ter caráter? Não adianta de nada, é uma pessoa vazia, é uma pessoa sem forma. Assim como foi Salomão, mesmo tendo a sabedoria, mesmo tendo discernimento e ciência de muitas das coisas, se desviou do caminho do Senhor. Era uma pessoa instável e sem estrutura. Alisson, o que adianta uma pessoa ser forte e talentosa, mas não ter caráter? Bom, não adianta de absolutamente nada, né? Uma pessoa ela pode ter talento, ela pode ter força, ela pode ter várias características muito boas, mas se todas essas características não tiverem um caráter honesto e genuinamente transformado por Deus, nenhum desses talentos, nenhuma dessas qualidades valerão de nada. Nós temos o exemplo do juiz Sansão, era um homem forte, um homem escolhido, um homem que veio de promessas desde o ventre, mas ainda assim, por não ter um caráter transformado e colocar os seus desejos pecaminosos acima das outras coisas, né, que sejam as coisas espirituais, as coisas que realmente importam, ele acabou sendo dominado pela sua fraqueza e caindo em pecados terríveis. Davi, do que adianta uma pessoa ser forte e talentosa, mas não ter caráter? Então, a força e o talento é muito importante para as pessoas no dia a dia. Porém, sem o caráter de Cristo, nada que a pessoa faz é certo. Manu, do que adianta uma pessoa ser forte, talentosa, mas não ter caráter? As pessoas não vão poder confiar em você, Deus também não vai poder confiar em você. E do que adianta ser forte e não ter caráter? Camila, do que adianta uma pessoa ser forte, talentosa, mas não ter caráter? Não adianta de nada, porque uma pessoa sem caráter, ela é egoísta, ela sempre fará algo para prejudicar os outros. E essa força dela é uma falsa força, não adianta de nada. Essa é a grande questão que nos leva ao nosso primeiro tópico, começando pelo perigoso cenário onde essa história acontece. O cenário em que Sansão nasce explica muito sobre o perigo da acomodação. Logo após a morte de Jefité, o texto bíblico registra a atuação de 3 juízes menores em Israel: Ibizan, Elon e Abidom. Com o término desse período, o conhecido ciclo vicioso da apostasia do povo de Israel volta a operar, culminando na sujeição aos filisteus por 40 cruéis anos. Os filisteus haviam crescido e dominavam os israelitas. Diferentemente dos ciclos anteriores, essa opressão não é acompanhada por um clamor coletivo do povo a Deus. Israel parece conviver com os seus inimigos, se adaptando totalmente a essa situação. No passado, diante das opressões pagãs, eles agonizavam e clamavam a Deus. Agora parecem não ter consciência da rendição.
há um silêncio espiritual perturbador. Não há lamento, não há arrependimento, não há súplica por libertação. Essa acomodação revela algo ainda mais grave do que a opressão externa, uma rendição interna. O povo ajustou-se culturalmente aos filisteus, assimilando costumes, valores e práticas a ponto de perder a consciência da sua própria condição. Já não se percebem mais como escravos. O problema deixa de ser apenas político ou militar e passa a ser essencialmente espiritual e moral. Como afirmou Jesus em João, no capítulo 8, no versículo 34, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pior escravo é aquele que não reconhece a sua condição. A escravidão começa no coração e manifesta-se na obediência equivocada. Jovens, a acomodação ao mal e a acomodação às estruturas corrompidas deste mundo é fruto diretamente da queda. Isso nos faz esquecer de quem tem o verdadeiro controle da nossa vida. O povo de Deus jamais pode conformar-se com a ordem deste mundo caído. Nem devemos estabelecer com ele uma relação de amizade que comprometa a nossa fidelidade ao Senhor. Como adverte a carta de Tiago no capítulo 4, no verso 4, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O cristão jamais pode se conformar com este mundo e muito menos se fazer amigo dele. E é exatamente no meio desse caos e conformismo que a graça de Deus se manifesta de forma extraordinária. Distintamente dos libertadores anteriores, o juiz Sansão não surge em resposta direta a um clamor nacional, mas é anunciado soberanamente por Deus antes mesmo do seu nascimento. O anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá, que era estéril, e comunica a ela uma promessa maravilhosa. Ela conceberia e daria à luz um filho separado para Deus desde o ventre, que começaria a livrar Israel da mão dos filisteus. O povo não clamou por um libertador, mas Deus iria prover um. A libertação não nasce da consciência do povo, mas da fidelidade do Senhor à sua aliança. Aqui se revela com clareza o princípio da graça preveniente. Deus toma a iniciativa da salvação antes mesmo de qualquer ação humana. Essa história é uma antecipação tipológica do modo como o Senhor age na redenção, enviando Jesus Cristo para nos salvar quando ainda éramos pecadores, como o apóstolo Paulo nos lembra em Romanos capítulo 5, versículo 8. Além disso, o menino seria um nazireu de Deus, seguindo os preceitos do capítulo 6 de Números. Os nazireus eram pessoas consagradas e separadas para o Senhor. Esse voto envolvia disciplina rigorosa e autocontenção, como abster-se de vinho e produtos da videira. O nazireado da criança foi estabelecido pelo próprio Deus ainda no ventre materno. Isso ressalta o valor da vida intrauterina, como canta o Salmo 139, de que os nossos dias já estavam escritos pelo Senhor. Isso comprova que o aborto é uma prática antiética e antibíblica, que atenta contra uma vida querida por Deus. A lei afirmava que todos os dias do seu nazireado, santo seria ao Senhor. Embora o voto nazireu não seja imposto à igreja, a lógica da consagração total é aplicada a todos nós. Como escreve o apóstolo em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15, sede santos em toda a vossa maneira de viver. O nazireado aponta para a verdade de que a vida que pertence a Deus não se fragmenta. Santidade não é um evento ocasional, mas um compromisso contínuo e inegociável, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Precisamos sempre lembrar e refletir. Se você não odeia o pecado, é um forte sinal de que pode estar se acostumando com ele. Nós compreendemos a gravidade da servidão cega e a importância absoluta do voto de consagração de Sansão. Mas você sabia que existem detalhes históricos, geográficos e culturais incríveis nos bastidores dessa história que quase ninguém percebe? A história de Sansão é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia.
frequentemente lembrada por seus feitos heróicos e força física incomum. No entanto, por trás dos grandes combates, existe a jornada de um jovem cheio de conflitos, que precisou lidar com o peso de suas escolhas, seus impulsos e sua identidade. Para compreender os bastidores históricos, geográficos e culturais de Juízes 13 e 14, confira estas 4 curiosidades inéditas. Primeira curiosidade: os 30 convidados que eram espiões. Os filisteus trouxeram 30 companheiros para estarem com Sansão durante os 7 dias de festa de casamento. Lemos isso em Juízes 14, 11. Na cultura da época, esses 30 homens não eram amigos de Sansão convidados para celebrar. Eles eram companheiros de escolta, impostos pelo governo filisteu. Basicamente, eram guardas armados ou agentes infiltrados disfarçados de convidados. Os filisteus conheciam a fama e a força de Sansão e temiam que ele iniciasse uma revolta à armadura durante a festa. Isso explica o clima de extrema tensão no banquete, porque Sansão os desafiou com um enigma de aposta tão alto e por que os filisteus agiram de forma tão violenta, ameaçando queimar viva a noiva e a família dela se não descobrissem a resposta. Não era uma festa de casamento comum, era um jogo de espionagem e controle militar. Cuidado com as alianças e as amizades que você constrói fora da vontade de Deus. O que parece ser uma celebração ou uma aceitação social pode, na verdade, ser uma armadilha para vigiar, controlar e neutralizar a sua força espiritual. Curiosidade 2. A aposta financeira de valor astronômico. Sansão propôs um enigma aos 30 companheiros de casamento, apostando 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Lemos isso em Juízes 14, 12. No Antigo Oriente Médio, tecidos de qualidade e vestes festivas funcionavam como uma moeda forte de troca, equivalendo a barras de ouro. O linho fino utilizado nessas túnicas era importado e diretamente do Egito a preços altíssimos. Uma única muda de roupa festiva de boa qualidade equivalia a meses de salário de um trabalhador comum. Apostar 30 de cada era uma fortuna gigantesca, comparável a apostar carros de luxo ou ternos de alta costura hoje em dia. Esse valor absurdo explica o desespero absoluto dos filisteus, que preferiam ameaçar de morte a noiva de Sansão a ter que pagar essa dívida. Sansão colocou as coisas sagradas de Deus em risco por causa de uma aposta fútil, provocada por seu temperamento impulsivo. Brincar com o pecado ou usar os dons de Deus para vaidade pessoal sempre gera consequências destrutivas ao nosso redor. Terceira curiosidade: o verdadeiro devastador, o leão asiático. No caminho para Tímina, um leão jovem rugiu contra Sansão, que o rasgou ao meio com as próprias mãos. O predador que Sansão enfrentou não era o leão africano que costumamos ver em documentários, mas sim o leão asiático, que habitava em abundância os vales e florestas de Israel na antiguidade. Essa espécie era extremamente agressiva, territorial e especialista em ataques de emboscada no meio de vegetações densas, como as plantações de uva de Tímina. O ataque foi um evento de frações de segundos, sem tempo para qualquer reação planejada. O fato de Sansão ter derrotado esse predador de surpresa e sem nenhuma arma destaca o agir instantâneo e sobrenatural do Espírito de Deus sobre a vida dele. Muitas vezes as tentações e as provações rugem contra nós de forma repentina em nossa caminhada diária. Somente quando estamos cheios do Espírito de Deus, recebemos a força necessária para resistir e vencer esses ataques inesperados. Quarta e última curiosidade: o cabelo comprido como uma coroa de consagração. Como consagrado de Deus, nenhuma navalha poderia passar pela cabeça de Sansão durante toda a sua vida.
Isso está lá em Juízes 13:5. Na língua original da Bíblia, a palavra usada para descrever essa consagração especial está diretamente ligada à mesma palavra que define a coroa ou diadema que os reis e o sumo sacerdote usavam na cabeça. O cabelo comprido e intocado de Sansão não era uma preferência visual ou rebeldia juvenil. Era considerado a sua coroa espiritual visível de dedicação ao Senhor. Quando Sansão revelou o seu segredo e permitiu que cortasse o seu cabelo, ele não perdeu apenas fios de cabelo, ele entregou voluntariamente a sua coroa de consagração espiritual nas mãos dos inimigos, rebaixando-se de líder escolhido a um escravo cego e humilhado. A nossa aliança com Deus é a nossa maior riqueza e proteção. Quando abrimos mão da santidade para agradar o mundo, entregamos a nossa coroa espiritual e nos tornamos vulneráveis às piores armadilhas do pecado. A história de Sansão nos mostra que o talento, os dons e a força dada por Deus não substituem a necessidade diária de obediência, disciplina e respeito à nossa aliança com o Senhor. Deus deseja nos usar, mas Ele espera que cuidemos do nosso chamado com integridade e temor em tempo integral. Você está protegendo a sua consagração ou negociando valores para se encaixar neste mundo? Como vimos nessas curiosidades, a consagração era um assunto muito sério. A verdadeira força do crente reside na sua separação para Deus. E este fundamento firme é moldado desde cedo. Vamos observar como a postura dos pais de Sansão nos ensina princípios valiosos sobre a responsabilidade espiritual da família. O episódio em que a esposa narra a visita do mensageiro divino evidencia claramente a profunda preocupação de Manoá com a criança. Longe de uma curiosidade superficial, Manoá responde com temor reverente e imensa responsabilidade espiritual. A sua primeira atitude é orar ao Senhor, pedindo que o homem de Deus retorne para instruí-los sobre como cuidar do menino. Quando o anjo reaparece, ele repete a pergunta, interessado em conhecer não somente os cuidados práticos, mas a missão e o propósito espiritual do filho. Ele deseja saber qual seria o modo de vida da criança e qual obra estava designada a ela. Tal atitude demonstra o seu desejo sincero de educá-lo, conforme a orientação divina. Uma preocupação fundamental para os pais. Essa atitude contrasta fortemente com a realidade contemporânea, onde muitos cristãos investem e priorizam o sucesso acadêmico ou também o sucesso financeiro e o sucesso profissional dos filhos, mas infelizmente colocam em segundo plano a formação espiritual diante de Deus. O texto bíblico nos lembra, em Provérbios 22, que a prioridade divina é instruir o menino no caminho em que se deve andar. Tanto que os filhos são um reflexo direto dos pais. É por isso que temos que destacar com muita ênfase que nada pode ser feito em um lar sem antes orarmos. Por isso que há um perigo muito grande em uma família onde tem um pai que simplesmente não ora. Manoá nos deixa um legado de um pai que intercedia pelos propósitos celestiais do seu filho. Além disso, ele responde com profunda adoração, oferecendo um cabrito com oferta de manjares em sinal de gratidão e reconhecimento da provisão de Deus. A verdadeira espiritualidade paterna manifesta-se assim, em oração humilde, disposição para obedecer e adoração sincera. E foi no tempo devido e estipulado por Deus que a mulher concebeu, e deu à luz a um menino e lhe chamou Sansão. O nascimento de Sansão ocorre em perfeita consonância com a promessa divina, reafirmando que o agir de Deus não sofre atrasos. O texto bíblico desloca rapidamente o foco para a ação soberana de Deus na vida dele. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Essa bênção manifesta-se de modo concreto na atuação do Espírito do Senhor que passou a impeli-lo. Sansão foi abençoado com uma força descomunal, sendo desproporcional aos limites humanos comuns, capacitando-o a realizar grandes prodígios. Essa força era um sinal cristalino de uma intervenção direta de Deus em favor do seu povo, pois essa força não procedia da carne do herói,
Ele tinha todos os elementos necessários para ser um herói forte e exemplar. Diferente de Jefté, que sofreu terrível rejeição familiar, Sansão cresceu em um lar piedoso e recebeu de Deus um dom extraordinário. Entretanto, não aproveitou tudo isso. Sua trajetória revela que ele foi o mais vacilante dos juízes de Israel. Possui imensa força física, mas um caráter extremamente frágil. Capaz de enfrentar leões de mãos vazias, mas foi repetidamente vencido por suas paixões desordenadas. A sua história é o retrato vivo de como dons espirituais elevados podem coexistir com imaturidade moral profunda. Sansão claramente nos lembra de que carisma não equivale a caráter, e de que a força concedida por Deus não substitui a necessidade de obediência. Hoje, infelizmente, muitos jovens caem e perdem a fé, porque não aprendem a reconhecer os desejos e armadilhas dos seus próprios corações. O cristão consciente de suas falhas geralmente se mantém afastado de qualquer situação de risco. Aquele que acha que consegue gerenciar totalmente seus impulsos é o que tende a cair mais facilmente. Sansão caiu exatamente nessa ilusão da autossuficiência moral. Vale lembrar que os jovens são fortes e já venceram o maligno. Sim, mas por meio da obra de Cristo e da submissão à palavra. Não somos fortes em nós mesmos. Nós achamos que um herói muito poderoso e vocacionado não possui grandes fraquezas. O cinema até tenta ilustrar isso em suas obras de ficção, mas é a inerrante palavra de Deus que nos alerta de forma real e dolorosa sobre o maior inimigo de um jovem forte, o seu próprio ego. A sétima arte costuma criar heróis com superpoderes que parecem invencíveis, mas que carregam falhas muito humanas. Para ilustrar o perigo da vaidade, pense no personagem Thor, da Marvel, no seu primeiro filme. Na ficção, ele começa como o príncipe guerreiro mais forte de todos, dono de um poder imbatível. Mas qual era o seu grande problema? Ele era arrogante, queria resolver tudo na base da força para se exibir e desobedecia diretamente aos conselhos do seu sábio pai. Em um momento de puro orgulho, ele invade o território inimigo apenas para arrumar confusão e provar que era superior. A consequência nessa história inventada é dura. Seu pai o julga indigno, retira toda a sua força, tira o seu martelo e o bane, transformando o herói intocável em um homem comum, fraco e humilhado. Mas preste muita atenção. O cinema produz apenas roteiros de fantasia para o nosso entretenimento. Um filme de super-heróis jamais terá o peso, a verdade e a autoridade da palavra de Deus. No entanto, milênios antes de Hollywood sequer existir para inventar a jornada do herói orgulhoso que perde tudo, a Bíblia já registrava a verdadeira, histórica e dolorosa queda de um homem forte. E o nome dele era Sansão. Diferente de um personagem fictício, a história de Sansão é real e suas escolhas tiveram consequências espirituais gravíssimas. Ele foi, sem dúvida, o juiz mais forte do Antigo Testamento. Ele não tinha um martelo mágico, ele tinha a presença e o poder real do Espírito Santo, que o fazia romper correntes de bronze como se fossem fios de linha. Mas a sua verdadeira fraqueza não era a falta de músculos, era a absoluta falta de caráter, de domínio próprio e de temor ao Senhor. Assim como na ilustração, Sansão era impulsivo e não dava ouvido aos conselhos de seus pais, e muito menos a Deus. Ele usou seu dom de forma leviana, descendo para o território inimigo dos filisteus, movido por pura cobiça.
Ele trocou sua consagração sagrada por atrações visuais, pelo capricho de provar um mel contaminado e por apostas fúteis. Quando brincou com o pecado tempo demais, a Bíblia relata o fato mais trágico de sua vida: o Senhor se retirou dele. Aquele que tinha um chamado glorioso perdeu de verdade a sua força. Teve seus olhos arrancados e virou atração de circo, sendo escravizado por aqueles que deveria derrotar. A inerrante Palavra de Deus nos deixa um alerta espiritual definitivo. As muralhas externas da nossa vida nunca caem se as muralhas do nosso coração não desabarem primeiro. Os seus talentos, a força e o seu carisma podem até ser uma vitrine maravilhosa para a glória do Senhor, mas é somente o seu caráter, submisso e forjado na obediência de Deus, que impede essa vitrine de se estilhaçar de dentro para fora. A vida de Sansão prova indiscutivelmente que não há dom espiritual que resista a uma vida inteira sem disciplina. Mas quais foram as falhas exatas e os passos que levaram à queda desse juiz? A primeira grande e destrutiva fraqueza de Sansão é que ele era movido pelo desejo e pela cobiça dos olhos. Um perigo gravíssimo contra o qual somos alertados em 1 João, no capítulo 2, no versículo 16. Ele se apresenta como um jovem impetuoso e temperamental. Ao chegar à cidade de Tímina, ele fica encantado por uma mulher filisteia e, sem qualquer reflexão espiritual, oração ou consulta ao Senhor, decide imediatamente se casar com ela. A sua justificativa é estritamente visual e escandalosamente carnal, tanto que ele diz que ela agradava aos olhos dele. Esse critério é orientado pelo desejo carnal e ignora totalmente a sabedoria de Provérbios, no capítulo 31, no verso 30, de que a formosura é vã e enganosa. Em vez de confrontar o inimigo para libertar Israel, como era a sua missão, ele busca intimidade e aliança familiar com eles. O episódio expõe de forma brutal o perigo de se levar por decisões guiadas pelos sentimentos, pois a cobiça dos olhos conduz à ruína. E para agravar, ele foi completamente resistente ao conselho dos pais. Eles reagiram com discernimento espiritual e contestaram a escolha, baseados na identidade do povo da aliança, alertando sobre o enorme perigo de se unir a um povo incircunciso. Sansão, contudo, não apenas rejeitou o conselho da família, como também o fez de maneira autoritária e extremamente desrespeitosa. Tanto que ele exigiu e disse o seguinte: tomai-me esta. Então, com isso, ele quebrou diretamente o mandamento de Êxodo 20, versículo 12, que é o de honrar pai e mãe. O tom imperativo indica a imposição, revelando o coração endurecido e indiferente à sabedoria paterna e divina. Ignorar os conselhos dos pais nunca é sinal de maturidade, mas sim de grande imprudência. Tanto que um sábio pastor descreve com precisão cirúrgica o que acontece na mente de um jovem como Sansão nessa situação. Ele ensina que o lascivo não é livre. Ele se tornou um escravo biológico que teve seu sistema de recompensa queimado. A promessa era de liberdade, mas virou escravidão da corrupção. O mundo ataca o seu córtex pré-frontal, que é o seu freio moral, e quando você vive na carne, o freio se quebra. O homem do pecado é o homem sem domínio próprio. E como alerta Provérbios, no capítulo 25, no versículo 28, como cidade derribada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sansão, com toda a sua imensa força física, não possuía absolutamente nenhum freio espiritual e mental para controlar suas próprias paixões. E assim, ele manifesta sua segunda grande fraqueza, a quebra direta do preceito do seu nazireado. Em uma ocasião, movido pelo espírito, Sansão mata um leão no caminho.
Algum tempo depois, ao passar pelo mesmo local, desvia-se imprudentemente para observar o cadáver do animal e encontra um enxame de abelhas e mel dentro. A iniciativa revela curiosidade, mas acima de tudo, uma total falta de vigilância espiritual. O fato é que ele toca no corpo morto, retira o mel e come, e reparte com seus pais, sem contar a procedência imunda do alimento. Parecia doce, mas era o mel da morte. E como avisa Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Ao fazer isso, a atitude constitui uma violação frontal e direta do voto de nazireado, que proibia expressamente qualquer contato com cadáveres, segundo a lei de Números, no capítulo 6, no verso 6. Esse episódio revela sua atitude leviana e descuidada diante da consagração séria que carregava desde o ventre. Ele usufrui do benefício do dom da força, mas despreza a disciplina e relativiza o seu compromisso com Deus, buscando um doce temporário na carcaça. O orgulho cega e logo esse triunfo se transforma num fracasso vergonhoso. Infelizmente, muitos cristãos de hoje também se contaminam apenas para desfrutar de um pouco de mel da carcaça do leão, como consumir livros seculares pesados, filmes impuros ou manter amizades questionáveis que corrompem os bons costumes. E jovens, quando se trata de pecados, um pouquinho que só já é demais, como nos lembra o apóstolo Paulo de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não podemos tentar barganhar com o mal, e é por isso que chegamos à terceira fraqueza de Sansão. Ele era um fazedor de apostas fúteis. Sansão prepara um banquete de bebida para celebrar seu casamento, como diz em Juízes no capítulo 14, no verso 10. Num claro costume filisteu, se colocando voluntariamente em um ambiente hostil e flertando exatamente com a roda dos escarnecedores citada no Salmo 1. Lá, ele propõe aos 30 rapazes um enigma inútil, baseado na sua experiência com o leão, apostando 30 roupas festivas. Ele usou a sabedoria para a autoexibição e o vexame. Sendo o enigma impossível, a esposa de Sansão é ameaçada de morte, trai a confiança dele e revela a resposta aos filisteus. Ao descobrir a traição, Sansão perde o controle e reage com fúria. Ele desce a Asquelon, mata 30 homens brutalmente para obter as roupas e pagar a aposta. O casamento é cancelado. Ele perde o controle da situação, arruína relacionamentos cruciais e derrama sangue inocente por causa de futilidades e da sua sede de apostar. Infelizmente, Sansão deixou o pior exemplo possível sobre o alto custo de se flertar com a desobediência e desonrar a santidade de Deus. E é por isso, jovens, que analisamos as fraquezas terríveis de Sansão. Mas a verdade é que muitas delas refletem as escolhas impulsivas da nossa própria geração de jovens. Então, como podemos lidar com a cobiça visual, as concessões perigosas, a pressão dos ambientes mundanos e o perigo da vaidade ministerial? Olá, juventude! Hoje são 3 perguntas afiadas e um só personagem. Sansão, o homem mais forte da Bíblia, um dos mais fracos. Força de sobra, freio nenhum. Vamos por parte. Primeira pergunta, presta atenção numa cena que quase ninguém prega. Quando Sansão começa a incomodar os filisteus, 3.000 homens de Judá descem para prendê-lo. Não para lutar contra o inimigo, mas para entregar o próprio libertador ao inimigo. E diz a Sansão, não sabes tu que os filisteus dominam sobre nós? Ouviu o tom? Não é revolta, é conformação. Eles já tinham aceitado a corrente como se fosse roupa do corpo. O sinal número 1 da acomodação é essa. Você começa a defender a prisão e a ter raiva de quem incomoda o esquema. Israel nem clamava mais. No tempo dos juízes anteriores, o povo gritava a Deus. Na época de Sansão, o silêncio. Acostumaram com o cativeiro. E como saber se você está anestesiado? 3 termômetros. 1, o que te chocava, hoje te diverte.
Paulo fala de consciência cauterizada, queimada sem sensibilidade. A ciência chama isso de habituação, o cérebro que para de reagir ao estímulo repetido. O 50º escândalo já não mexe mais com você como o primeiro. 2. O todo mundo faz virou a sua régua. E a régua do cristão não é a média da turma, é não vos conformeis com este mundo. 3. Você se irrita com o irmão que te chama à consagração e à oração. Como Judá se irritou com Sansão. Se a voz que te corrige virou inimiga e a prática que te prende virou normal, soa o alarme. E tem um retrato ainda mais assustador desta anestesia no Novo Testamento. A igreja de Laodiceia, Jesus disse a ela: não és frio nem quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E o pior, eles nem sabiam do próprio estado. Diziam-se ricos e Jesus respondeu: não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego. A acomodação é o único doente que jura estar saudável. Israel não clamava, Laodiceia não sabia. Cuidado com a paz, que é apenas anestesia. A segunda pergunta é o freio moral, frear a cobiça dos olhos. Agora repare, a queda de Sansão entra pelos olhos e ele vê uma mulher e ordena: tome-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. O texto repete: ela agradou aos olhos de Sansão. A vida dele foi governada pelos olhos. E olha o fim, meu jovem, a ironia mais pesada da Bíblia. Os filisteus arrancaram-lhe os olhos. Os olhos que governaram foram a primeira coisa que o inimigo arrancou. Quem vive pelo olho, perde o olho. E o que a lição chama de freio moral quebrado tem nome do grego: falta de encrateia, domínio próprio. O fruto do Espírito não dá força de vontade. A carne não tem freio, só o Espírito freia. E hoje o teu olho recebe em um dia o que Sansão via em uma vida. A tela é uma janela aberta para as concupiscências dos olhos, 24 horas. Então, como frear? Jó te dá o contrato. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Um pacto com os próprios olhos, decidir antes do que você não vai olhar. Fazer o filtro, a prestação de contas, desligar, bloquear, tudo isto ajuda. Mas ouve a raiz. Você não vence a cobiça olhando para o lado com mais força. Vence olhando mais para Cristo. O olho que se enche da glória de Deus perde a fome do lixo. Coração cheio não corre atrás de migalha. E a pergunta 3, carisma versus caráter, os Sansões modernos. A terceira, a mais séria para essa geração de palco projetor. Sansão tinha um dom sobrenatural. O Espírito Santo se apossava dele e esse dom continuou funcionando enquanto o caráter apodrecia. Até o dia do versículo mais assustador da Bíblia, e não sabia que já tinha o Senhor se retirado dele. O dom operou tanto tempo desacompanhado que ele nem percebeu que a intimidade com o doador havia acabado. Carisma não é caráter. Dom se recebe de graça e não prova santidade nenhuma. Balaão profetizou, Saul profetizou, caçando Davi. Jesus avisou que muitos dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome. E ele responderá: nunca vos conheci. Poder no palco não é sinal de pureza no quarto. Então, como lidar com os Sansões modernos? Com equilíbrio, sem virar caçador de bruxas. Primeiro, não se deslumbre com o dom, meça pelo fruto. Pelos seus frutos os conhecereis, não pela unção de palco, nem pela eloquência. Segundo, a igreja precisa amar o suficiente para confrontar, em vez de aplaudir a rachadura. Restaurar com mansidão quem tropeça, sim, mas sem dar plataforma à falta de arrependimento. E a restauração pertence a Cristo e ao processo bíblico, não ao cinismo. Terceiro, e este é para você: caráter é quem você é no escuro, quando ninguém está gravando. Reputação é o que os outros veem, caráter é o que Deus vê. Guarde a sua vida secreta, porque a força de Sansão morava na consagração.
e a sua também. E entende de onde vinha mesmo a força dele. Não era mágica no cabelo. O cabelo era sinal do voto de Nazireu, a consagração a Deus. Quando entregou o segredo, entregou a consagração e a força foi junto. O talento nunca foi o problema de Sansão. Foi viver o dom sem viver a santidade. Saul é a mesma história. Reinou e até profetizou depois de já ter desobedecido. O dom sobreviveu à obediência. Meça-se a si mesmo pelo altar e nunca pelo aplauso. Força todo mundo quer, freio poucos buscam. Não seja o forte que a corrente domesticou, nem o dotado que o doador deixou. A tua verdadeira força cabe numa palavra: consagração. Deus abençoe vocês. A vida de Sansão nos confronta com o angustiante paradoxo de um homem poderosamente separado por Deus desde o ventre, dotado também de uma força extraordinária e de dons incomparáveis, mas que, infelizmente, foi marcado profundamente por fraquezas crônicas e escolhas impensadas. A sua trajetória dolorosa nos serve de um grande e urgente alerta. Dons espirituais celestiais, talentos naturais e oportunidades excepcionais podem ser amargamente desperdiçados e também trazer ruína quando não são acompanhados de um caráter moldado por Deus, de sensatez e de uma obediência constante. O poder e a capacidade ministerial, quando desprovido de domínio próprio e temor ao Senhor, deixa de ser uma bênção e se torna uma armadilha destruidora. Deus não exige que sejamos invencíveis à nossa carne, afinal somos pó. Mas a nossa indisciplina voluntária e o flerte com o mal geram dores e perdas totalmente evitáveis. Que possamos aprender de forma madura com os erros e acertos desta história bíblica, que é tão intensa. A juventude cristã é chamada a ser forte, mais forte em radical submissão ao Senhor Jesus e na obediência à sua palavra, e não no orgulho e na autoafirmação fútil. Precisamos afastar corajosamente das companhias que nos levam à queda. Também precisamos honrar a sabedoria e os conselhos de nossos pais e evitar a todo custo os banquetes que roubam a nossa consagração. Que possamos usar tudo que Deus nos deu com enorme fidelidade, vigilância ininterrupta e oração, guardando nossa santidade, para que a glória de Deus seja manifesta de forma pura, bela e inquestionável em nossas vidas. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9:7 que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Por isso que nós estamos te convidando para ofertar. E todos os meios para você ofertar está aparecendo agora aqui na tela. Aproveite esse momento abençoador e venha ofertar.
Eu quero te convidar também a fazer parte dos 1000 valentes. E você, juventude, pode fazer parte dessa história, contribuindo com os 1000 valentes. Nós iremos comprar este lugar e você será abençoado fazendo parte desse projeto. Aproveita então esse momento, juventude, porque Deus ama quem oferta com alegria. Então venha com alegria agora ofertar. Chegamos ao momento do nosso quiz. Vamos ver se vocês estão preparados para responder todas as perguntas. Primeira pergunta: o que a passividade de Israel diante dos filisteus revelou? A. O povo esperava apenas uma estratégia militar mais eficiente. B. Israel acreditava que a opressão fazia parte da vontade divina. C. O povo havia se acomodado ao pecado e à opressão. Ou letra D. Israel precisava somente reorganizar seus líderes e soldados. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C. O povo havia se acomodado ao pecado e à opressão. Vamos agora para a segunda pergunta. O que o pedido de Manoá a Deus revela sobre a educação dos filhos? A. Os pais precisam buscar sabedoria divina para orientá-los. B. O futuro dos filhos depende apenas das decisões familiares. C. A formação espiritual deve começar somente na juventude. Ou D. O chamado de Deus dispensa o cuidado dos responsáveis. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A. Os pais precisam buscar sabedoria divina para orientá-los. Terceira pergunta. O que a consagração de Sansão como nazireu representava? Letra A. Uma preparação especial para ocupar o trono de Israel. Letra B. Uma garantia de força independente de suas escolhas. Letra C. Uma função sacerdotal exercida entre o povo de Israel. Ou letra D. Uma juventude separada para Deus e dedicada à sua missão. Vamos lá, tempo na tela. E quem marcou a alternativa D está corretíssimo. Uma vida separada para Deus e dedicada à sua missão. Quarta pergunta. Qual contradição marcou a trajetória de Sansão? Letra A. Possuía sabedoria espiritual, mas evitava enfrentar os filisteus. Letra B. Demonstrava força física, mas fraqueza no domínio próprio. Letra C. Permanecia fiel a Deus, mas era rejeitado pelos israelitas. Ou letra D. Liderava bem o povo, mas não possuía coragem nas batalhas. Tempo na tela. E se você marcou a alternativa C, permanecia fiel a Deus, mas era rejeitado pelos israelitas, você errou, porque a alternativa correta é a letra B. Demonstrava força física, mas fraqueza no domínio próprio. E agora chegamos à nossa última pergunta, número 5. O que a vida de Sansão ensina sobre dons e caráter? Letra A. Grandes resultados comprovam que todas as escolhas foram corretas. Letra B. O chamado divino impede que alguém sofra consequências pessoais. Letra C. Dons precisam ser acompanhados de obediência e vigilância. Ou letra D. A capacidade recebida de Deus substitui a disciplina espiritual. Tempo na tela. Se você marcou a alternativa C, dons precisam ser acompanhados de obediência e vigilância, você acertou. E é isso aí, jovens. Ficamos aqui com o nosso quiz. Até a próxima!
Então, jovens, para finalizar esta aula, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Que o Senhor, meu Deus, possa nos proporcionar mais lições como essa para analisarmos o nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, venha nos dar espírito de mansidão, espírito de quebrantamento, espírito de arrependimento. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Tchau, jovens! Deus abençoe, jovens. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Iniciaremos este estudo com a história de Sansão. Você cortou metade da frase. Vai, então, de novo. É pra falar com a entonação da sua voz? Podemos dizer que sim. Ok. O nascimento de Sansão ocorre... O quê? O nascimento de Sansão ocorre em... Ocorre em perfeita consonância com a promessa. Eu falei prefeita? É isso. Aí dá tchau. Tchau. Calma aí. Tchau, jovens. Tchau, jovens. Não, desse jeito não. Não, então como? Saúde. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.